Parabéns, você viveu uma vida honesta. Por isso, será concedida a você uma nova vida. Diga-me, algo que você gostaria de fazer neste novo mundo? Eu quero ser o tiozão fecundador. Uma luz divina surge diante de uma figura celestial. Uma deusa de aparência adorável recebe a alma de um homem e explica que ele viveu uma vida honesta. Como recompensa, receberia uma nova oportunidade em outro mundo. Então, ela faz a pergunta clássica. Existe algo que você gostaria de fazer nessa nova vida? Perguntou a deusa. Até esse momento, tudo parecia normal. Mas havia um pequeno detalhe. Aquele não era o típico protagonista adolescente de 17 anos. Não era um estudante japonês cercado por garotas e nem um jovem escolhido para derrotar o rei demônio. Era um tiozão. Sim, um tiozão. E quando chegou a hora de escolher seu desejo, ele começou a responder. Bem, eu gostaria de ser... disse o homem hesitante. A deusa pareceu animada. Sério, você pode escolher praticamente qualquer coisa, explicou ela. O homem confirmou que tinha entendido. E foi exatamente nesse momento que a situação começou a sair completamente do controle. A deusa prometeu que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para realizar os desejos dele. Era uma oportunidade praticamente ilimitada. Ele poderia pedir uma espada sagrada, poderes mágicos, conhecimento infinito, ou até mesmo uma habilidade capaz de derrotar um dragão. Mas não. O homem faz um pedido que deixou a deusa completamente imóvel. Ele queria se tornar o tiozão fecundador. Sim, você não ouviu errado, o tiozão fecundador. Enquanto a maioria dos protagonistas de Isekai pede magia lendária ou uma habilidade roubada, aquele homem queria se transformar em uma verdadeira máquina de fazer bebês. A deusa demorou alguns segundos para processar a informação. Perguntou ela, completamente confusa. A expressão dela parecia indicar que seu cérebro havia simplesmente parado de funcionar. Mas o homem continuou explicando. Além de se tornar o tiozão fecundador, ele também queria a versão chamada Gordo Ágil. A situação ficou ainda mais estranha. A deusa levou as mãos à cabeça e pediu que ele repetisse tudo. E ele repetiu. Queria ser o tiozão fecundador. Pela segunda vez, a deusa ficou sem saber como reagir. Naquele momento, ela provavelmente já estava reconsiderando todas as decisões que a levaram a trabalhar como responsável pela reencarnação das almas. Mesmo assim, o desejo foi concedido. O novo corpo do homem era enorme. Ele recebeu uma aparência robusta, pele macia e saudável e pernas completamente lisas. A deusa, porém, começou a se desesperar ao perceber que a transformação estava ficando muito mais estranha do que imaginava. Não coloque esse tiozão sujo em uma cena tão bonita, reclamou a deusa. Mas de repente, o clima mudou. O homem abaixou a cabeça e explicou que havia vivido de maneira honesta. Durante toda a sua vida, havia tentado fazer o melhor possível e evitar incomodar as outras pessoas. Então, revelou que havia morrido de forma triste e solitária. Ninguém esteve ao seu lado. Ninguém apareceu para se despedir. E como a própria deusa havia reconhecido que ele viveu uma vida honesta, o homem começou a questionar se aquela solidão era realmente tudo o que merecia. Por trás daquele pedido absurdo, existia um desejo muito mais simples. Ele queria ser amado. Em sua nova vida, desejava estar cercado por pessoas gentis que realmente gostassem dele. A deusa começou a entender a situação de outra forma, mas então ele decidiu explicar o que exatamente pretendia fazer. Inspirado pelo lendário rei do harém, o homem declarou que espalharia suas sementes por mais de 3.000 mulheres, e ele não pretendia limitar seus objetivos apenas às humanas. Seu plano incluía elfas, mulheres feras, demônios e até mesmo goblins. A deusa ficou horrorizada. Esse homem é o pior. E por que goblins? Questionou ela. Mas o tiozão continuou falando com a maior confiança do mundo. Segundo ele, muitas cavaleiras já haviam sido fecundadas por goblins. Porém havia uma diferença importante. Ele acreditava ser o único capaz de engravidar uma goblin. A deusa provavelmente percebeu que aquela conversa estava se tornando impossível de explicar. Depois de suspirar profundamente, ela decidiu aceitar o pedido. Mesmo considerando tudo aquilo nojento e extremamente estranho, a deusa concedeu ao homem grande força física, vigor extraordinário e uma habilidade mágica capaz de atrair qualquer mulher. Tudo parecia resolvido, mas então o tiozão revelou que também queria poderes para ajudar as pessoas. Ele explicou que sentia grande satisfação em ajudar os outros. E foi nesse instante que a deusa mudou completamente de opinião sobre ele. Aquela simples declaração fez com que ela se emocionasse. Foi por isso que eu escolhi você. Eu sabia que existia bondade em seu coração, declarou a deusa. E de alguma forma, o homem conseguiu recuperar toda a confiança dela usando apenas 2 frases. Então, a deusa perguntou qual arma sagrada ele desejava receber. Uma espada? Uma lança? O homem respondeu que queria uma espada enorme, a maior e mais poderosa possível. Uma arma capaz de derrubar até mesmo um dragão. A deusa concordou imediatamente. Ela começou a criar a arma e adicionou alguns detalhes para que combinasse com o título de tiozão fecundador. Foi então que a situação voltou a ficar completamente absurda. A espada possuía uma aparência extremamente suspeita, incluindo uma veia escura e bem saliente. O formato da arma deixava bem claro o que ela estava tentando representar. Quando percebeu o resultado, a própria deusa ficou horrorizada. "O quê? Isso é nojento demais", gritou ela. Mesmo traumatizada pela própria criação, a deusa decidiu continuar seguindo o protocolo. Ela entregou ao homem a única e mais poderosa espada gigante daquele mundo, a chamada Tenga.
Como bônus, também concedeu a ele um item box. O homem gostou imediatamente do nome da espada. Depois disso, a deusa finalmente encerrou a cerimônia. Ela desejou que as bênçãos dos deuses acompanhassem sua jornada e enviou o protagonista para o outro mundo. Em um instante, a luz tomou conta de tudo. Quando a viagem terminou, o tiozão abriu os olhos. Ele havia chegado em um novo mundo, novas regras e uma nova vida. Ele observou o próprio corpo e pareceu satisfeito com o resultado. Com a tenga presa às costas, o tiozão fecundador começou sua jornada. A energia divina se dissipou lentamente, revelando uma floresta desconhecida. Mas no meio daquele cenário havia algo muito estranho. Uma galinha, ou pelo menos parecia uma galinha. A pequena criatura abriu os olhos e entrou em desespero. Por quê? Por que eu estou nessa forma? Gritou a criatura. A resposta era ainda mais absurda do que a aparência. Aquela não era uma galinha comum, era a Nikki, a deusa responsável pela reencarnação de Genji. Só que, por algum motivo, ela havia sido transformada em uma criatura minúscula, do tamanho de um pombo, coberto por penas e usando um pequeno laço na cabeça. Aquela era uma queda de prestígio impressionante. Pouco tempo antes, Nikki estava em um reino celestial concedendo poderes e enviando almas para os novos mundos. Agora parecia ter sido rebaixada à posição de mascote. Atrás dela, Genji observava tudo com tranquilidade. O enorme tiozão ainda usava apenas uma tanga e carregava a poderosa tenga nas costas. Então, uma voz surgiu do céu. A voz chamou Nikki e informou que a missão havia sido enviada diretamente pelos superiores. Eles queriam um relatório completo sobre a jornada de Genji. Nikki entrou em pânico. Você só pode estar brincando, reclamou ela. Mas a voz celestial continuou. Nikki deveria acompanhar Genji e registrar tudo o que ele fizesse naquele novo mundo. Os seres superiores estavam curiosos para descobrir que tipo de feitos aquele homem realizaria. Nikki olhou para o céu e tentou chamar a voz novamente. Mas Genji não parecia preocupado com a situação. Ele simplesmente estendeu a mão e pegou a pequena deusa e ficou observando a criatura. Para ele, aquilo parecia ser apenas uma voz misteriosa vinda dos céus. Nikki havia sido oficialmente transformada em uma companheira de viagem, e provavelmente também uma mascote involuntária. Genji tentou acalmá-la. Ele explicou que para uma deusa, aquela jornada provavelmente seria apenas um breve período. Talvez ela pudesse enxergar tudo como uma longa viagem ou até mesmo como férias. Além disso, eles teriam a oportunidade de aproveitar aquela nova aventura. Depois de pensar um pouco, Nikki começou a aceitar a ideia. Mas Genji tivesse razão. Afinal, não era sempre que uma deusa recebia a oportunidade de visitar outro mundo daquela maneira. Mas então, Genji decidiu chamá-la por outro nome. Não é mesmo, Pinocchio? Perguntou ele. Nikki perdeu a paciência imediatamente. Meu nome é Nikki. Nikki! Por que você continua me chamando por esse nome vulgar? Reclamou a deusa. E assim, poucos minutos depois de chegar ao novo mundo, Genji já havia dado um apelido estranho à própria deusa. Nikki decidiu mudar de assunto. Ela perguntou como deveria chamar o novo protagonista. Genji respondeu que aquele seria seu nome. Nikki ficou curiosa. Genji, existe alguma história por trás desse nome? Perguntou ela. Genji respondeu com a maior confiança possível. O nome havia sido inspirado em Hikaru Genji. A explicação foi o suficiente para que Nikki se arrependesse imediatamente de ter feito a pergunta. Eu fui um idiota por perguntar, comentou ela. Mas Genji ainda tinha mais uma exigência. Ele pediu que Nikki o chamasse de Oji-sama. Nikki aceitou, sem demonstrar muito entusiasmo. Sim, entendido, Oji-sama, respondeu ela. O respeito parecia ser quase inexistente, mas considerando a situação, aquilo já era alguma coisa. Então Genji percebeu outro detalhe. Ele havia sido enviado para o novo mundo completamente sem roupas. E em vez de se sentir constrangido, decidiu interpretar aquilo como uma demonstração de consideração da deusa. Segundo ele, Nikki o havia reencarnado daquela forma para facilitar sua missão de reprodução. A deusa soltou um grito de desespero. Enquanto Nikki ainda tentava lidar com a situação, Genji já pensava no próximo objetivo. Ele precisava comprar roupas. Aparentemente, depois de ser reencarnado com poderes divinos e receber uma espada capaz de derrubar dragões, a prioridade do protagonista era encontrar uma loja. Mas a aventura não demorou para mudar de rumo. Em outra parte da floresta, um grito de socorro ecoou entre as árvores. Duas jovens estavam encurraladas perto de uma árvore. Uma delas era loira e usava roupas cor-de-rosa. A outra tinha cabelos pretos e parecia ser uma empregada. Na frente das duas, havia 3 homens armados. Um carregava uma espada, o outro era um gigante coberto de pelos e o terceiro possuía uma aparência semelhante de um ninja. Os criminosos ordenaram que as garotas ficassem em silêncio. A empregada tentou proteger sua patroa, mas, durante a confusão, suas roupas foram rasgadas. A situação se tornou ainda mais perigosa. As duas estavam cercadas. Não parecia haver ninguém por perto para ajudá-las. Foi então que Genji apareceu. Ele observou a cena de longe. Havia guardas caídos no chão e uma carruagem abandonada. Tudo indicava que aqueles homens haviam atacado o grupo pouco tempo antes.
Genji percebeu que os criminosos daquele mundo não eram muito diferentes dos criminosos de seu mundo. Mesmo em uma terra cheia de magia, espadas e criaturas fantásticas, ainda existiam pessoas dispostas a atacar inocentes. Então ele decidiu interferir, mas antes fez questão de explicar algo. Apesar do título de tiozão fecundador soar extremamente suspeito, Genji afirmou que não pretendia obrigar ninguém a fazer nada contra a própria vontade. Ele deixou claro que jamais usaria seus poderes para forçar uma mulher. Nick, porém, continuou desconfiada. Segundo ela, a aparência de Genji não ajudava muito não. Mesmo assim, ele decidiu encerrar a discussão. Era hora de usar suas habilidades para salvar as garotas. Genji ativou seu painel mágico. Uma tela apareceu diante dele. O sistema começou a analisar um dos criminosos. O homem se chamava Jin. Ele era um humano de nível 8 e possuía a classe de guerreiro. O painel também revelou informações extremamente estranhas sobre sua vida pessoal. A habilidade de Genji parecia capaz de analisar características que nenhum sistema normal deveria considerar relevante. Genji observou os dados com atenção. Aquele poder era tão específico e tão absurdo que até ele parecia surpreso. Mesmo assim, concluiu que não conseguiria usar sua habilidade principal naquele inimigo. A análise havia determinado que a fecundação era impossível. Genji pareceu decepcionado, mas o criminoso finalmente percebeu que havia alguém observando. Jin se virou e encarou o enorme homem que estava parado perto das árvores. Depois de analisar Genji por alguns segundos, decidiu que precisaria derrotá-lo primeiro. Genji permaneceu tranquilo, então respondeu: "Vamos testar isso." E naquele instante, o primeiro combatente da jornada do tiozão fecundador estava prestes a começar. A luta então começou, o chão tremeu, o ar ao redor ficou pesado. Genji abriu os braços e sentiu o poder de seu novo corpo despertar. Uma aura monstruosa começou a sair dele. Era a força concedida pela reencarnação. Mas havia uma pergunta importante. Como um homem tão grande e pesado conseguiria lutar com velocidade? A resposta veio imediatamente. Genji ativou sua habilidade. Gordão Veloz, declarou ele. E de repente, o enorme tiozão desapareceu, ou pelo menos foi isso que pareceu acontecer. Em um piscar de olhos, Genji atravessou o campo de batalha e surgiu diante do criminoso com a aparência de ninja. O bandido não teve nem tempo de sacar a arma. Genji acertou um único soco. O impacto foi tão forte que o homem foi lançado para trás como se não pesasse nada. O primeiro inimigo havia sido derrotado, mas Genji não parou. Os outros dois criminosos mal conseguiram entender o que havia acontecido. O enorme homem coberto de pelos se virou. Porém, já era tarde demais. Genji havia passado por ele. O gigante foi derrubado antes mesmo de conseguir reagir. Restava apenas o último bandido. Ele olhou para os companheiros caídos e tentou entender o que estava acontecendo, mas não conseguiu terminar a frase. Genji surgiu diante dele, um único golpe, e o terceiro homem caiu também. Em menos de 3 segundos, todos os criminosos haviam sido derrotados. Genji permaneceu parado no meio da estrada. Ele parecia satisfeito com o resultado. Aquele corpo era rápido, aquele corpo era forte, e apesar de sua aparência, parecia ser praticamente invencível. Genji gostou imediatamente de suas novas habilidades. Enquanto isso, Nick observava tudo em silêncio, ainda presa à forma de uma pequena criatura com penas. Ela só conseguia pensar em uma coisa: Genji era muito mais forte do que ela imaginava. Do outro lado da estrada, as duas garotas finalmente perceberam que estavam seguras. A empregada correu até sua patroa. As duas se abraçaram e choraram de alívio. Elas haviam sido salvas, e tudo graças a um enorme tiozão usando uma tanga e carregando uma espada de aparência extremamente suspeita. Mas então o clima mudou. Genji se virou para Nick. Ele pediu que ela levasse as duas garotas de volta para a carruagem. Nick não entendeu, então Genji explicou que o que aconteceria a seguir não era algo que senhoritas deveriam ver. Ele também pediu que as cortinas da carruagem fossem fechadas. Nick ficou imóvel. Naquele momento, ela começou a entender o que Genji pretendia fazer. Ela pediu que ele esperasse, mas Genji segurou a tanga com força. Ele afirmou que precisava seguir aquele caminho. Segundo ele, aquilo era inevitável se quisesse sobreviver naquele novo mundo. Nick ficou ainda mais preocupada. Ela perguntou se Genji realmente pretendia lidar com 3 homens sozinho. Então percebeu que talvez tivesse entendido a situação de maneira errada. Mesmo assim, sua preocupação aumentou. "Não diga que... Oji-sama", murmurou Nick. Depois de alguns segundos, ela aceitou. Mesmo tremendo, decidiu levar as garotas de volta para a carruagem. Nick começou a voar. Antes de partir, desejou boa sorte a Genji, mas sua voz parecia insegura. Genji seguiu sozinho na direção oposta. A enorme espada continuava presa às suas costas. Dentro da carruagem, as duas jovens ainda estavam assustadas. Elas não sabiam o que estava acontecendo do lado de fora. Nick pousou perto delas e tentou acalmá-las. Ela explicou que Genji estava prestes a lidar com os criminosos, mas não conseguiu terminar a frase. Um som veio de longe, um ruído estranho, e as garotas ficaram em silêncio. Então o som se repetiu. Nick percebeu o que estava acontecendo. Aquilo não era uma batalha. Não parecia haver uma luta acontecendo. E de repente, um grito ecoou pela floresta. Era o grito de morte de um dos criminosos. O silêncio tomou conta da carruagem. Algum tempo depois, Nick voltou para a estrada. Ela estava preocupada e tentou convencer a si mesma de que tudo ficaria bem. Mas quando chegou ao local, encontrou uma cena completamente diferente. Genji estava sentado no meio da estrada. Ao redor dele, os 3 criminosos estavam caídos.
Nenhum deles se movia. Os homens estavam mortos. Ao lado do Genji, a Tenga permanecia no chão. A lâmina estava coberta de sangue. Genji apenas olhava para a frente. Ele não parecia comemorar. Não dizia nada. A expressão satisfeita que havia demonstrado durante a luta havia desaparecido. Nikki se aproximou voando. Ela chamou-o por Oji-sama. Mesmo tentando demonstrar coragem, continuava preocupada. Dentro de sua mente, repetia que tudo ficaria bem. Genji havia feito aquilo para proteger duas garotas, que talvez não existisse outra escolha. Mas Genji se virou imediatamente e pediu que Nikki se acalmasse. A deusa, porém, parecia ter chegado a uma conclusão completamente diferente. Ela acreditava que Genji havia usado sua habilidade de uma maneira muito mais perturbadora. Desesperada, pediu que ele não olhasse para ela, mas Genji apontou para os criminosos. Então pediu que Nikki observasse com mais atenção. Os três ainda estavam usando as mesmas roupas e aparentemente não possuíam nenhum ferimento novo. Nikki olhou novamente e percebeu que Genji tinha razão. Os homens não estavam mortos, na verdade continuavam vivos. Apenas haviam desmaiado. Genji abriu um sorriso. Aquele era o sorriso de alguém que sabia que estava prestes a explicar algo extremamente estranho. Então revelou o nome da técnica: Genjutsu. Nikki perguntou o que havia sido aqueles gritos. Ela também queria saber por que três homens pareciam estar se debatendo de maneira tão desesperada. Genji explicou que sua habilidade havia criado uma ilusão dentro da mente dos criminosos. Na imaginação deles, estava experimentando uma situação extremamente dolorosa e humilhante causada pelo poder especial do lendário tiozão fecundador. A técnica fazia com que os inimigos acreditassem estar sofrendo um ataque impossível de ignorar. Era uma ilusão tão intensa que os três haviam perdido a consciência. Genji parecia extremamente orgulhoso. Aquela era uma das habilidades especiais que havia recebido como tiozão fecundador. Ele havia criado uma técnica de ilusão capaz de derrotar inimigos sem precisar matá-los. Nikki, porém, não ficou impressionada. Depois de ouvir toda a explicação, ela apenas gritou que aquilo era nojento. E considerando a descrição da habilidade, era difícil de discordar. Algumas horas se passaram e Genji agora caminhava com a Tenga presa às costas. Nikki permanecia sentada em seu ombro. Diante deles estavam as duas jovens que haviam sido salvas. A mulher de cabelos loiros se apresentou como Latia. Ao lado dela estava Mimosa, sua empregada. Latia agradeceu novamente pela ajuda. Genji também se apresentou, mas, ao apresentar Nikki, decidiu chamá-la de Pinoko outra vez. A pequena deusa protestou imediatamente. Seu nome era Nikki. Mesmo assim, Genji continuou ignorando a reclamação. Ele afirmou que não precisava receber agradecimentos. Latia abaixou a cabeça. Ela explicou que desejava voltar para a cidade onde morava. Porém, ainda estava preocupada. Os criminosos poderiam aparecer novamente. Genji cruzou os braços. Então decidiu acompanhá-las. Ele explicou que também tinha alguns assuntos para resolver na cidade. Nikki soltou um suspiro. Ela sabia exatamente quais eram aqueles assuntos. Genji precisava comprar roupas. Depois de passar tanto tempo usando apenas uma tanga, aquele deveria ser o primeiro objetivo da viagem. E assim, o grupo começou a seguir pela estrada. Durante o caminho, Latia explicou que a cidade se chamava Rufa. Era uma das maiores cidades da região. Pouco tempo depois, as muralhas apareceram no horizonte. A cidade era enorme. Torres, casas e grandes construções se espalhavam por toda a região. Mas a surpresa não terminou ali. Depois de chegarem, Latia levou Genji e Nikki até sua residência. E a casa era gigantesca. Na verdade, parecia mais uma mansão. Latia ofereceu um quarto para os dois e pediu que descansassem. Genji aceitou. Naquela noite, Nikki parecia ter aproveitado bastante a hospitalidade. Ela estava deitada de barriga para cima. Sua barriga estava completamente cheia. Genji observou a pequena deusa e concluiu que ela realmente sabia aproveitar uma recompensa. Mas pouco tempo depois, o clima começou a mudar. Genji apareceu usando um roupão. Ele parecia sério, então revelou que era completamente inexperiente em relacionamentos. Nikki não pareceu muito surpresa. Ela comentou que Latia provavelmente estava muito agradecida por ter sido salva, mas Genji acreditava que existia algo mais acontecendo. Segundo ele, Latia havia oferecido um quarto e quando a noite chegasse, talvez demonstrasse sua gratidão de uma maneira muito mais pessoal. Nikki ficou em choque. Ela perguntou o que ele queria dizer com aquilo, e Genji afirmou que a situação parecia bastante óbvia. Talvez Latia estivesse planejando fazer uma visitinha noturna. Nikki não acreditou. Para ela, Genji estava apenas imaginando coisas. Mas ele continuava convencido. A possibilidade parecia ter deixado o tiozão extremamente nervoso. Nikki percebeu que, apesar de toda a confiança demonstrada durante a jornada, Genji não tinha experiência naquela área. Ela começou a entender por que ele estava tão preocupado. Então, um som interrompeu a conversa. Alguém bateu a porta. Genji ficou imóvel. Nikki arregalou os olhos. Ela não conseguia acreditar. Será que Latia realmente havia aparecido? Genji parecia satisfeito. Ele acreditava que sua previsão estava correta. Então, uma voz surgiu do outro lado. A pessoa perguntou se ele já estava dormindo. Genji respondeu que ainda estava acordado e permitiu que a visitante entrasse. A porta começou a se abrir lentamente, mas quem apareceu não foi Latia. Era Mimosa. A empregada ainda usava seu uniforme. Sua expressão era séria. Ela pediu desculpas por incomodá-lo tão tarde.
Nick entrou em pânico. Genji também ficou surpreso. Por alguns instantes, ele tentou entender o que estava acontecendo. Talvez ainda fosse cedo demais para tirar conclusões. Mesmo assim, sua imaginação começou a trabalhar. Ele tentou manter a calma, mas a situação parecia cada vez mais suspeita. Então a mimosa olhou diretamente para ele e fez um pedido. Ela perguntou se Genji poderia acompanhá-la. Então a cena mudou. A noite estava fria. O chão de pedra refletia a luz da lua. Mimosa guiou os dois até uma catedral gigantesca, cujo tamanho impressionava até de longe. As portas se abriram com solenidade. Lá dentro, um feixe de luz divina descia do alto do teto, iluminando o centro do salão. E no meio daquela luz estava Latia. Ela usava roupas brancas, estava sozinha e tinha uma rosa no cabelo. Genji parou. Latia observava com expressão séria e calma. Ela dizia que estava esperando. Nick se agarrou ainda mais ao ombro dele, completamente tensa. Genji, por sua vez, interpretou aquela cena da pior forma possível. Em sua mente, aquilo só poderia significar uma situação muito mais intensa do que parecia. Nick percebeu que ele já estava tirando conclusões absurdas. Mas Genji não recuou. Ele ficou ainda mais convencido do que havia algo importante ali. Latia então o encarou diretamente e explicou de maneira tranquila que havia reservado aquele momento para ele. Genji por alguns segundos ficou sem reação. Em seguida, a situação avançou ainda mais. Latia se aproximou. Mimosa também apareceu ao fundo, agora pronta para acompanhar a cena. O clima dentro da catedral se tornou cada vez mais estranho para Nick, que já não sabia mais se desviava o olhar ou esconder o rosto. Genji, no meio de tudo aquilo, manteve sua postura firme. Parecia acreditar que estava diante de um daqueles momentos decisivos de sua nova vida. Mas a história só estava começando. No dia seguinte, dentro da catedral, Genji se deparou com algo completamente inesperado. Diante dele havia uma enorme estátua de um lobo usando uma armadura. Latia explicou que aquele objeto vinha sendo passado de geração em geração na família Garon. O nome da relíquia era Armadura Okuri Okami. Nick imediatamente reconheceu a referência e começou a explicar que se tratava de um lobo, associado a acompanhar pessoas até certos pontos antes de atacá-las. Genji ouviu tudo e resumiu do jeito mais simples possível. Para ele, aquilo parecia uma espécie de lobo elegante e perigoso. Latia então continuou a explicação com um ar de quem estava falando sobre uma relíquia lendária. Ela contou que havia uma antiga tradição ligada àquela armadura e que a peça era cercada por mistério, honra e história. Nick, ao lado, percebeu na hora que Genji não estava entendendo praticamente nada do que havia sido dito. Mesmo assim, Genji só respondeu com um som satisfeito, como se tudo aquilo já bastasse. E bastou mesmo. Ele decidiu que queria aquela armadura. Se era uma relíquia lendária, então deveria ser dele. Nick protestou imediatamente. Genji, porém, já havia tomado sua decisão. Ele sacou a tenga e apontou para a estátua com total confiança. Então declarou que tomaria aquele poder para si. Logo em seguida, ergueu a voz dentro da igreja e se proclamou o próximo Okuri Okami. No instante seguinte, a catedral inteira tremeu. A estátua começou a rachar. Uma luz intensa escapou de dentro dela. Nick entrou em desespero, mas já era tarde demais para interromper o que estava acontecendo. A estrutura se despedaçou. Dos fragmentos da estátua, uma aura dourada tomou forma. Peça por peça, uma armadura começou a surgir no ar. Capacete, ombreiras, manoplas e couraça. Tudo se encaixava sozinho como se obedecesse a uma vontade antiga. O som do metal ecoava pela catedral inteira. Quando a luz finalmente desapareceu, ela estava ali. Genji permanecia de pé, envolto por uma armadura dourada em formato de lobo divino. A capa se movia suavemente atrás dele. Era imponente, era brilhante e parecia absurdamente poderosa. Na tela, surgiu a mensagem anunciando o nascimento do mais forte tiozão fecundador. Genji abriu um sorriso confiante. Finalmente o poder lendário era dele. Mas a reação seguinte foi completamente diferente do que ele esperava. Nick olhou para ele e explodiu em indignação. Na visão dela, Genji parecia uma criatura dourada, enorme e ridiculamente chamativa. Latia e Mimosa atrás também ficaram em silêncio por alguns segundos. Mimosa ainda fez questão de resumir a situação com frieza. Genji ouviu tudo, e aos poucos seu entusiasmo começou a desmoronar. A armadura dourada perdeu parte do brilho. Seu olhar caiu. A confiança que havia tomado conta dele instantes antes desapareceu. No fundo, Genji percebeu que talvez não estivesse exatamente parecendo uma figura lendária. Por um momento, ele só parecia um homem gigantesco, brilhante e completamente constrangido. E foi assim que Genji ficou um pouco deprimido. Ainda assim, aquela era a conquista do seu primeiro grande poder. A jornada do tiozão fecundador havia acabado de entrar em um novo nível. Só que, em vez de virar um guerreiro intimidador, ele tinha acabado de se transformar no centro de mais uma cena absurda. E o pior era que aquela provavelmente não seria a última vez. A despedida na mansão foi mais pesada do que Genji esperava. Depois de tudo o que havia acontecido, ele estava pronto para seguir viagem. Vestindo sua enorme armadura dourada, com a aparência de um estranho guerreiro lobo e carregando Pinocchio sobre sua cabeça, o tiozão fecundador se despediu das duas mulheres. Senhoritas, por favor, sejam felizes, disse Genji, com uma expressão surpreendentemente séria. Latia e Mimosa permaneceram diante da mansão. As duas acenaram enquanto observava Genji se afastar. Por alguns segundos, a despedida até parecia emocionante.
Mas bastou eles dobrarem a esquina para o clima mudar completamente. Genji caminhava pela rua usando a gigantesca armadura de Okuri Okami. Cada passo fazia o metal pesado bater contra o chão. Ao lado dele, Pinocchio voava em silêncio. Pinocchio pensou: sejam felizes? Sério? Depois de passar a noite inteira excitado? Pinocchio quase caiu do ar. Então falou: ei, é falta de educação ficar excitado na presença de belas damas, reclamou ela. Genji olhou para a pequena deusa como se aquela fosse uma discussão perfeitamente normal. Certo, certo. Mas agora nós precisamos ir para a guilda. E por favor, não faça nada indecente lá dentro, respondeu Pinocchio, já suando frio. Ela ainda acreditava que seria possível controlar Genji. Coitada. Poucos minutos depois, os dois chegaram à guilda dos aventureiros. A porta então se abriu. Genji entrou devagar e observou o lugar. Havia aventureiros bebendo, guerreiros usando armaduras, pessoas negociando missões e várias placas espalhadas pelas paredes. Ele arregalou os olhos. Oh, então esta é uma guilda de verdade? Para Genji, aquilo era exatamente o que ele esperava encontrar em um mundo de fantasia. Realmente tem um clima de mundo fantástico, comentou Genji. Mas Pinocchio já conhecia o problema. Nem inventa. Não tem nenhuma cavaleira recrutando aventureiros aqui, avisou ela. Genji ficou pensativo. E se eu acabar entrando em uma daquelas situações em que um grupo inteiro de cavaleiras diz: então, pode me matar? Pinocchio apenas fechou os olhos. A aventura tinha acabado de começar e ela já estava arrependida. Foi então que uma mulher apareceu atrás do balcão. Era uma moça chamada Cindy, a recepcionista da guilda. Ela tinha um sorriso simpático e parecia curiosa com a armadura exagerada de Genji. É a sua primeira vez em nossa guilda? Perguntou Cindy. Ela observou a armadura dourada. Armadura bonitinha, Oji-sama, disse ela. Genji imediatamente ficou sério. Isso mesmo, meu nome é Genji e esta é minha companheira Pinocchio. Pinocchio ficou parada. E por algum motivo, o rosto de Genji começou a brilhar. Ela ficou olhando para ele. Tão brilhante, falou em desdém. Genji parecia convencido de que já tinha causado uma ótima impressão. Cindy então explicou que, para aceitar missões, ele precisaria apresentar uma placa de aventureiro. Genji inclinou a cabeça. Placa? É, como um documento de identificação. Ela mostra o seu ranking como aventureiro, explicou Pinocchio. Genji pensou por alguns segundos. Então nesse caso eu gostaria de me registrar primeiro. Cindy ficou surpresa. Hã? Se registrar? Então, ao seguinte, uma risada bem exagerada. Genji começou a rir sozinho. Ele parecia extremamente confiante. Talvez confiante demais. E foi nesse momento que 3 aventureiros mais velhos começaram a zombar dele. Ei, coroa, quantos anos você tem? Um gordão como você, nem sonhando. E essa armadura de cachorrinho, que coisa exagerada. E novamente veio a risada. Genji virou lentamente. Este lugar não é um chiqueiro. O clima ficou pesado. Mas Cindy imediatamente interrompeu a discussão. Já chega. A idade e o tipo físico não importam. Qualquer pessoa pode se tornar um aventureiro. Genji abaixou a cabeça. Me desculpe por toda essa confusão. Por alguns segundos, parecia que ele tinha entendido a situação. Mas, assim que se afastou, falou baixinho para Pinocchio. Viu só? As mulheres adoraram. Pinocchio ficou olhando para ele. Que otimista. Cindy sorriu. Ela parece um cachorrinho gordo, mas eu gostei de sua armadura. Genji ignorou completamente a parte do cachorrinho gordo. Para ele, aquilo era praticamente uma declaração de amor. Pouco depois, o registro foi concluído. Cindy entregou uma pequena placa. Pronto, aqui está a sua placa de aventureiro. Genji olhou para ela. Rank F. Ele tinha acabado de entrar na guilda. Era oficialmente um aventureiro de Rank F. Cindy sorriu. Já quer escolher uma missão? Perguntou ela. Mas antes que Genji respondesse, ela ficou séria. Antes disso, eu gostaria de perguntar uma coisa, disse Genji. Então Genji se aproximou do balcão. O que foi? Genji então falou. Você teria um filho comigo? Depois disso, houve um silêncio. A guilda inteira parou. Então, um grito. Todo mundo começou a gritar. Um gordo de meia idade acabou de se registrar como aventureiro e já foi perguntar isso para Cindy? Os aventureiros ficaram indignados. A Cindy parecia envergonhada. Podem parar de ser tão mal educados? Um deles apontou para Genji. Você não gosta de homens fracos, Cindy. Fala para ele, disse um homem. Ela abaixou a cabeça. Mas eles não estão errados, comentou ela. Genji ficou em silêncio. Cindy então continuou. Se eu for me apaixonar por alguém, esse homem precisa ser forte, disse ela. Então, ela revelou que havia reduzido suas exigências. Eu sei. Por isso baixei meus padrões para o dragão vermelho. A guilda inteira explodiu novamente. Baixou os padrões? Nem o herói da capital sagrada consegue derrotar um dragão vermelho, comentou um homem. Você mesma disse que só aceitaria um homem capaz de derrotar o dragão negro. Eles comentaram que para a idade dela, o dragão verde já deveria ser mais do que o suficiente.
Cindy bateu no balcão. A idade não tem nada a ver com isso. Meu homem precisa ser o mais forte, disse ela. Genji ficou interessado. Esse tal dragão negro é realmente tão forte assim? Perguntou ele. Cindy ficou séria. Ela explicou que o dragão negro de um olho vivia nas montanhas do norte, e que aquela criatura era considerado o dragão mais poderoso do mundo. Genji permaneceu imóvel. Cindy continuou. O herói em que eu depositava tantas esperanças era uma mulherzinha. Ela suspirou. Bem, então esse sonho já não pode mais se realizar. Genji então virou de costas. Entendi. Ele parecia ter chegado a uma conclusão. Então, o homem ideal para você seria alguém capaz de derrotar esse dragão negro sozinho, não é? Cindy cruzou os braços. Bom, então só venha falar comigo depois que derrotar aquele matador de heróis. Um aventureiro se aproximou. Eu já disse para me escolher logo. Ele apontou para si mesmo. Fiquei no rank A justamente para evitar aquele matador de heróis. Ainda sou o melhor candidato que você tem. Cindy apenas suspirou. Os outros aventureiros continuaram zombando de Genji. Vamos lá, coroa. Posso te apresentar um porco no lugar dela. Houve-se então uma gargalhada alta. Cindy ficou sem jeito. Ela disse então que era por isso que pedia as desculpas, mas agradecia a ele. Ela ficava lisonjeada. Um aventureiro deu um tapinha no ombro de Genji. Você levou um fora, coroa. Mas Genji não ficou irritado. Ele apenas sorriu. Cindy, obrigado. Aprendi bastante com você. Cindy ficou confusa com aquilo. Genji começou a caminhar em direção à saída. Ele então disse, como forma de agradecimento, vou trazer algo para você quando voltar. Então, virou-se e foi embora. Do lado de fora, Pinocchio finalmente explodiu. Que raiva! Ela começou a voar em círculos. Eu odeio aqueles caras. Genji continuou caminhando. Calma. Pinocchio parou. Eu já tenho um plano, disse Genji. Genji então apontou para a enorme montanha no horizonte. Aquela é a montanha do norte. E é lá que vive o dragão negro de um olho só. Pinocchio então arregalou os olhos. Você vai mesmo caçar aquela criatura? Genji respondeu sem hesitar. Mas é claro. Então ele abriu um sorriso. Um sorriso perigoso, além de conquistar a recepcionista gostosa. Pinocchio ficou em choque. Vou também calar a boca de todos que zombaram de mim, disse Genji. Então Genji ergueu os 2 dedos. 2 coelhos e uma cajadada só, respondeu ele. Pinocchio começou a gritar. Não, mas já era tarde. Na praça, Genji fez uma pose de protagonista. Pinocchio, eu vou te mostrar. Eu já disse que tem um plano. Você sabe que aquele é o monstro mais poderoso do mundo, certo? Disse ela. Genji ergueu a mão para o céu. Com a minha habilidade, vou mostrar o verdadeiro significado de enfrentar um maldito dragão. Pinocchio inclinou a cabeça. Quê? Então começou a preparação. Genji estudou mapas, planejou rota e analisou as montanhas. Enquanto isso, Pinocchio apenas perguntava: quanto tempo isso vai levar? Quando chegou a hora, Genji colocou a capa e começou a viagem. Pinocchio apareceu usando roupas pesadas. Oji-sama, vista isso, lá em cima está frio. De longe, Cindy chamou. Oji-sama. Então, depois de atravessarem as montanhas, cobertas de neve, eles finalmente encontraram a criatura. Então houve-se um grito. O dragão negro de um olho era gigantesco. Seu corpo cobria parte da montanha. A neve caía sobre suas escamas escuras, e um único olho observava o vale. Pinocchio começou a tremer. Não tem como vencer aquilo. Genji permaneceu sério. Se eu atacar de frente, é morte certa. Pela primeira vez, ele parecia estar pensando com cuidado. E então, uma mensagem apareceu diante dele. Você aprendeu uma nova habilidade. Genji olhou para o painel. Tenho que me esgueirar para que ele não nos veja. A tela mostrou. Nova habilidade, Stalker. Ocultação A. Permite ocultar completamente a presença do usuário. Genji ficou indignado. É falta de respeito chamar isso de habilidade de Stalker. Pinocchio olhou para ele. Assustador. Genji ficou surpreso. Então você concorda comigo? Pinocchio percebeu o que tinha dito. Bom, isso combina com o papel de tiozão fecundador. Genji ficou em silêncio. Então Pinocchio perguntou: mas você realmente precisa fazer isso? Genji olhou para o dragão negro. Eu sei que é perigoso. Ele fechou os olhos. Mesmo assim, então falou como um verdadeiro protagonista. Não existe a menor chance de eu perder. Genji virou para Pinocchio. Enquanto eu tiver a deusa da vitória ao meu lado, está tudo bem. Ele sorriu. Oh, minha bela deusa Nick, não é mesmo? Pinocchio ficou imóvel. Pinocchio, como uma deusa mulher, fez uma expressão de quase ter sido conquistada. Uou, quase me conquistou. Meu coração até fez tum-tum. Genji apenas respondeu com sua voz calma e séria. Tudo bem, pode tomar banho primeiro. Pinocchio então explodiu. Cala a boca. Finalmente surgiu uma brecha. Lá vou eu. Ele ergueu as mãos para o céu e uma luz se formou entre suas palmas. Sexo de carro com dragão. No instante seguinte, um SUV vermelho apareceu sozinho na neve, novo, brilhando, como se fosse uma oferenda. O dragão parou, cheirou o ar. Pinocchio, escondida, arregalou os olhos. Isso é só um carro normal. Mas então ela sentiu. Uau, que fedor, que cheiro horrível é esse? Era um feromônio criado para atrair dragões machos.
O plano deu certo, e deu muito certo. O dragão começou a andar em círculos ao redor do carro. Então, Nick falou, se esse cheiro está vindo daquele carro vermelho, pensou ela. Então, disse, não tem porta traseira, não pode ser. Aquilo é um dragão vermelho fêmea? Então, cegado pelo desejo, o dragão negro desceu. Ya! Ela gritou. Ele está vindo! O monstro lendário começou a se esfregar contra o carro. O metal rangia. Pinocchio chorava de vergonha. Eu não queria ver o lendário dragão desse jeito. Genji apenas analisava a cena com cara de pedra. Bom, pelo menos ele parece estar gostando. Era a distração perfeita. Agora, Genji sussurrou, essa é a minha chance de atacar. Então, veio a habilidade mais poderosa do tiozão fecundador para matar dragões, a morte instantânea. Ele surgiu das sombras, já com a armadura negra e a espada colossal. Um único golpe, preciso e fatal. A cabeça do dragão foi decepada e lançada ao longe. O corpo gigante caiu na neve como um estrondo silencioso. Pinocchio voou até ele, emocionada. Uau, você realmente conseguiu! Bom trabalho! Genji apenas assentiu ofegante. Pinocchio então perguntou, Oji-sama, você está bem? Eu matei o dragão negro de um molho. Enquanto olhava para o céu, um pensamento passou pela cabeça dele. Enquanto ele estava metendo, por favor, me perdoe. Então Nick perguntou, pera, isso é por causa do carro? A guilda dos aventureiros estava barulhenta. Os caras conversavam, riam e zoavam, até que a porta se abriu. Genji entrou, armadura dourada imponente, e no ombro dele estava Pinocchio. Todo mundo travou e olhou. Aquele cordão dourado voltou. Ei, olha só. Na recepção, Cindy ficou surpresa. Ah, são Genji-san e a Pinocchio-chan. Bem-vindos de volta, disse ela. Genji fez uma reverência. Vocês me deixaram preocupada. Desculpa por isso. Os aventureiros babões já começaram. Tá falando sério com esse papo de promessa, velhote? Aposto que deve ser alguma merda idiota. Genji nem ligou. Ele estava sério. Eu estava cumprindo a promessa que fiz pra você. Tá tudo bem. Tenho algo muito mais importante para mostrar. Quero que vocês vejam isto. Me empresta essa mesa rapidinho, disse ele. Ele ergueu a mão. Item box. Um baú apareceu flutuando e pousou na mesa. Todo mundo ficou em choque. Genji abriu o baú e dentro dele, uma cabeça gigante de dragão negro simplesmente saltou para fora. Todos se apavoraram. Cindy tapou a boca. Os aventureiros congelaram de medo. Genji apontou para a cabeça. Esse é o dragão negro de um olho. Todos ficaram malucos. Nem fodendo que ele matou isso sozinho. Cindy gaguejou. Mas você se registrou como um aventureiro há pouco tempo, disse ela. Genji respondeu calmo. É verdade. Eu sou um cara de rank F com placa verde. Mas ele deu um sorriso confiante. Eu matei o dragão negro com um único golpe, falou ele. Isso significa que eu sou o rank F mais forte do mundo. Ele virou para Cindy sério. Cindy-san, eu gostaria de perguntar mais uma vez. Você teria um filho comigo? O coração de Cindy começou a bater forte. Cindy ficou vermelho e travou. O quê? Espera um minuto. Os aventureiros não aguentaram. Isso é a cabeça de um dragão verde ou algo assim, né? Isso tem que ser falso, gritou outro. Genji só levantou a mão. Se vocês têm algum problema, por favor, venham pra cima de mim, disse Genji desafiando. Eu vou brincar um pouco com vocês. Outro então gritou, não fode com a gente, porra, seu bastardo arrogante. Os três caras avançaram com armas. Genji estalou os dedos e cancelar. Uma habilidade foi usada, amarração casco de tartaruga. De repente, todos os três estavam amarrados com cordas caídos no chão. Ah, merda, eu não consigo me mexer. Que porra é essa? Gritou outro. Genji só olhou por cima deles, silêncio total na guilda. Ele estava por cima, com a espada apontada para o pescoço do outro. Ele perguntou se queriam parar por ali, ou se preferiam ver um pouco de sangue. Ele mesmo esclareceu que era no sentido de hemorroida, claro. O oponente suava frio e não respondeu. Ao fundo, outros três aventureiros já estavam caídos no chão derrotados. Kenshi então guardou a espada e disse, boa escolha. A Pinocchio apareceu do lado comemorando. A cena mudou. Cindy estava na frente de Genji, que estava de costas para ela. Ela o chamou e disse que tinha uma resposta sobre o pedido dele. Com as mãos juntas e o rosto levemente corado, ela afirmou que aceitava com prazer. Genji sorriu e comentou que já sabia que ela diria isso. Ele entregou um mapa para ela e disse que jantariam ali naquela noite. Depois disso, seria a hora da fudelança. Ele tocou no queixo dela enquanto falava. Cindy ficou surpresa e sem reação. À noite, a luz estava cheia sobre a estalagem. Dentro do quarto, Genji estava sentado na cama, apenas de cueca. A Pinocchio estava ao lado. Ele comentou que seu coração estava batendo forte. Pinocchio respondeu que não cairia naquela de novo. A porta se abriu. Cindy entrou e pediu desculpas por fazer ele esperar e estava usando apenas uma toalha.
A Pinocchio disse que ia dar uma volta e saiu voando. Genji engoliu em seco. Cindy se aproximou, sorrindo, e perguntou se ele queria ver. Ela então começou a soltar a toalha. A toalha então caiu. Cindy ficou nua na frente dele. Genji ficou chocado com o que viu. Em seguida, Genji pegou Cindy no colo e a chamou. Ele disse que era por causa dela que estava daquele jeito. Cindy, corada, comentou sobre o tamanho dele. Os dois se beijaram. Genji elogiou os mamilos e a auréola dela, dizendo que era seu tipo favorito. Cindy gemeu e disse que ele estava beliscando. Genji notou que ela estava muito molhada. Ele disse que depois dos peitos desceria para baixo. Cindy confessou que estava ficando ansiosa. Só de imaginar ele a abraçando e a enchendo ela de carinho, aquilo a deixava assim. Genji respondeu que era normal ela estar ansiosa, afinal, ele era o homem que derrotou o dragão negro. E disse que naquela noite ela seria completamente envolvida por ele. Cindy, deitada na cama, pediu para Genji deixá-la e se aproximou dele. Em seguida, ela começou a cuidar dele com a boca. Genji estava deitado enquanto ela trabalhava nele, fazendo sons, bem baixos. Cindy então virou para ele com um sorriso malicioso e disse que queria cuidar do, abre aspas, pauzão dele. Ela continuou e Genji reagiu com expressões de surpresa e prazer. A narração interna de Genji mostrou que ele estava sentindo a língua quente dela o envolvendo. Rapaz, essa narração tá ficando bem intensa, viu? Ele então descreveu a sensação como puro êxtase. Os dois ficaram tão envolvidos um com o outro que perderam a noção do tempo, se acariciando e se devorando. Houve beijos intensos entre eles, com Cindy chamando Genji pelo nome do meio. Cindy se levantou na cama nua, respirando pesado. Ela olhou para Genji e gritou que queria ele. Pediu por favor para ele atendê-la. Genji, também ofegante, respondeu que já estava no limite e que o corpo dela não conseguia mais esperar. Ele disse que estava tudo bem. Ele se aproximou dela e pensou, este é o começo do meu reinado. Na sequência, os dois ficaram juntos de forma intensa. Cindy gritava e se contorcia enquanto Genji a pressionava. Ela pedia para ele enfiar, e dizia que estava ficando louca, que aquilo era demais. Genji tentava controlar, pedindo para esperar um pouco. A posição então mudou. Cindy ficou de 4 e implorou. Ela disse para Genji esperar, que ia, bem, vocês sabem, e pediu para os dois gozarem juntos. Ela gritou para ele esguichar dentro dela e jorrar dentro rapidamente. O clímax chegou. Genji gritou, recebe minha carga? Enquanto Cindy pedia para ele dar à luz a seu filho. Cindy estava de braços abertos, ofegante no auge. Cindy estava deitada na cama, ofegante e suada. Ela respirava pesado após o que havia acontecido com Genji. A cena então mostrou uma memória do passado de Cindy. Em um campo aberto, o homem mais jovem segurava a mão de Cindy, criança. Ele prometeu a ela que a protegeria. Cindy respondeu com emoção, dizendo que também o faria. Ele sorriu e disse que a amava. Em seguida, os dois apareceram correndo juntos de mão dadas. Mas a memória se tornou ruim. O homem e Cindy estavam fugindo desesperados enquanto criaturas voadoras os perseguiam pelo céu. Cindy cobrou dele porque ele estava fugindo em vez de lutar, e lembrou que ele havia dito que ia protegê-la. Ele tropeçou e caiu. Com a mão estendida, ele disse que aquilo era impossível, porque ele era fraco e saiu correndo. De volta ao presente, Cindy estava ao lado dele, e Genji na cama. Com a voz baixa, ela pediu para ele nunca a abandonar. Ela disse que só tinha um único pedido. Genji segurou a mão dela em silêncio. Cindy comentou que estava tentando construir um harém com filhos dele, e por isso não sabia se tinha o direito de fazer aquele pedido. Genji olhou sério para ela e afirmou que sacrificaria a vida dele pelo amor que sentia por ela. Cindy garantiu que nunca o abandonaria. Genji pediu que ela também não o abandonasse, e ela concordou. Mais tarde, na cidade, em frente a uma estalagem, Genji se despediu de Cindy. Ele disse que ela podia chamá-lo a qualquer hora e que ele estaria lá num piscar de olhos. Cindy, envergonhada, pediu que ele a abraçasse pelo menos uma vez a cada 3 dias. Genji sorriu e a puxou para um abraço forte. Ele disse que o corpo dele não conseguia mais viver sem ela. Ele brincou, dizendo que se fosse uma vez a cada 3 dias, ela não ia poder ir a lugar nenhum. A Pinocchio apareceu, e junto com ela veio uma notificação informando que Genji havia aprendido uma nova habilidade. Genji ficou chocado. A habilidade era Princesa Instantânea, que permitia que ele se teletransportasse até a garota de sua escolha. A Pinocchio comentou que aquilo parecia mais uma habilidade de tiozão prostituto do que o tiozão fecundador. Genji respondeu irritado para ela não falar daquele jeito. Depois, Genji e Pinocchio estavam andando por uma estrada. Pinocchio então perguntou para onde iriam agora. Eles iriam voltar para a cidade? Genji então disse, que tal um lugar cheio de mulheres? De repente, houve-se um grito de uma voz gritando para eles não se mexerem. Nesse momento, uma elfa de orelhas pontudas apareceu com um arco apontado, muito furiosa. Ela acusou Genji de ser um orc nojento e exigiu saber onde ele havia levado o povo dela. Genji olhou para ela e comentou que ela era uma elfa negra, e que mulheres de personalidade forte como ela, com certeza tinham um ponto fraco. Pinocchio apenas olhou para ele e disse que ele estava falando bobagem de novo. A floresta parecia tranquila, mas tranquilidade durou pouco. No alto de uma árvore, uma elfa negra observava tudo com um arco em mãos.
Abaixo dela estava Genji, coberto por uma capa preta e com Pinocchio voando ao seu lado. A elfa apontou a arma e foi direto ao ponto. Me diz, onde você levou elas? Gritou ela furiosa. Genji olhou para cima completamente tranquilo. Ele explicou que ela estava enganada. Afinal, apesar da aparência, ele era humano e não um orc. Só que a elfa não comprou essa história nem um segundo. Para ela, Genji tinha claramente a aparência de um orc. E, sinceramente, olhando para aquele homem de meia idade, obeso, usando uma armadura de lobo e com aquela confiança absurda, dava para entender um pouco a confusão. Genji ficou sério e fez virando-se para Pinocchio. Pinocchio então olhou para ele e disse: para ser honesta, você se misturaria muito bem em uma aldeia de orcs. Pinocchio imediatamente percebeu que aquela conversa estava indo para um caminho perigoso. Genji então tentou negociar. Disse que poderia ajudá-la a encontrar as garotas desde que ela baixasse as armas. E chegou ao ponto de dizer que, se fosse necessário, entregaria suas próprias armas. Até as calças. A elfa então respondeu: ah é? Então tira. Genji parou, meio incrédulo, Pinocchio quase entrou em colapso. Ela ainda tentou salvar a situação, pedindo para a elfa pelo menos deixar Genji de calças, porque definitivamente ninguém ia precisar querer ver o que aconteceria se ele realmente começasse a ficar sem calças. Mas a elfa insistiu, e Genji, sendo Genji, levou aquilo ao pé da letra. Pouco depois, ele já estava praticamente sem roupa, coberto apenas na frente pela essa faixa preta aí, Ninguém quer ver o bingolim do rapaz. A elfa desceu da árvore para verificar se ele realmente não era um orc. Até que olhou e congelou, Espera, ei, isso é... E segundos depois ela grita: ah! Ela cobriu o rosto completamente desesperada. E ainda teve a coragem de perguntar por que aquilo parecia estar ficando maior. Genji respondeu com a maior naturalidade do mundo: esse fenômeno natural acontece com frequência na presença de uma mulher bonita. Está além do meu controle? E aqui, respondeu como um verdadeiro cientista, Um verdadeiro cientista do óbvio. Pinocchio, por outro lado, já tinha desistido de entender aquele homem, apenas dizendo: polícia, esse cara aqui, E o pior é que a elfa acreditou na explicação. Pinocchio só conseguiu pensar: que garota ingênua, ela acreditou mesmo nisso? Depois desse momento absolutamente desnecessário, a elfa finalmente explicou a situação. Ela estava procurando suas companheiras que haviam saído para colher castanhas. Durante a busca, encontrou enormes pegadas que pareciam pertencer aos orcs. Foi seguindo as marcas até o acampamento deles, mas acabou encontrando Genji no caminho. Genji então perguntou por que ela estava sozinha. Foi aí que descobriu algo importante. As elfas negras eram uma raça extremamente pequena em comparação com outras raças e ocupavam uma posição muito baixa na hierarquia daquele mundo. E segundo ela própria, ninguém estaria disposto a arriscar a própria vida para ajudá-las. Genji ficou em silêncio por alguns instantes. Dessa vez, ele pareceu realmente compreender a situação. Então, se apresentou. Meu nome é Genji. Ele estendeu a mão para ela. Vou emprestar a você a minha força para salvar aquelas garotas. Então abriu os braços cheio de orgulho, porque eu sou o tiozão fecundador. Puta que pariu. A elfa ficou completamente desconcertada. E quem não ficaria com uma porra dessas? Tiozão fecundador? Ela fez careta. Pinocchio rapidamente tentou consertar a situação. Não liga para essa parte. Eu tô começando a achar que Pinocchio nessa obra é a voz da razão. A elfa finalmente se apresentou como Aesis, uma elfa negra, e pediu desculpas por tê-lo acusado injustamente. Foi aí que Genji decidiu que os dois precisavam partir imediatamente. Segundo ele, depois de subir de nível, havia aprendido uma habilidade de montaria. Então, levantou a mão e chamou: venham, amantes virgens. Aesis ficou em choque. É assim que você chama eles? Sim, era assim que eles a chamavam. 2 unicórnios brancos apareceram diante deles. Pinocchio ficou encantada. Ela sempre quis andar em um unicórnio, só que havia um pequeno problema. Assim que Aesis e Genji escolheram suas montarias, os 2 unicórnios começaram a se encarar. Então, bum! Os 2 bateram as cabeças e começaram a brigar um com o outro. Bem, lógico, qual era o unicórnio que queria carregar Genji em cima dele? Era óbvio que eles iriam brigar pela garota, Genji observou aquilo com tranquilidade impressionante. Segundo ele, aquilo era simplesmente um duelo entre garanhões para decidir quem teria a honra de carregar a dama. Meu amigo, eu estou achando que esse duelo era para decidir quem iria carregar você, pobre dos unicórnios. Pinocchio assistia em silêncio. Aesis, por outro lado, parecia perguntar em que momento sua vida havia tomado aquele rumo. Depois da disputa, um dos unicórnios venceu.
Esse se salvou de levar o gordão. E finalmente os três seguiram pela floresta, até que chegaram ao destino. Um enorme acampamento de orcs apareceu entre as árvores. Havia cercas feitas de estacas, crânios pendurados e torres de vigia. Genji olhou para Aezis e fez uma pergunta que, considerando tudo o que já tinha acontecido, provavelmente não deveria surpreender ninguém. Os orcs são todos machos? Perguntou ele. Aezis explicou que não. Na verdade, existiam mais fêmeas do que machos. Genji ficou pensativo, e imediatamente sua mente foi para um lugar completamente previsível. Meu harém de orcs, pensou ele. E Pinocchio, já exausta, olhou para ele e disse: Você pode parar de viajar nessas fantasias esquisitas aí? Mas Genji percebeu uma inconsistência. Se os orcs tinham tantas fêmeas, por que precisariam sequestrar elfas? Aezis explicou que era justamente esse o problema. Se fosse para reprodução, as elfas seriam tratadas adequadamente. Mas, se fosse para o prazer, Genji imediatamente entendeu e interrompeu. Não diga mais nada, vamos. E os três entraram no acampamento. Só que não foram exatamente recebidos com flores. Vários orcs musculosos começaram a cercá-los. O chão tremeu, e então apareceu uma orc gigantesca. Tá porra, bicho, olha o tamanho desse dragão. Ela carregava um porrete e vestia um top de estampa de onça. Que visão do inferno. Pinocchio olhou para ela e concluiu: Oji-sama, aquela orc fêmea é assustadora. Com certeza essa desgrama é assustadora. Genji analisou a situação. Ela parece um lutador de sumô, pensou ele. Os orcs imediatamente reconheceram a Aezis como inimiga. Para eles, as elfas eram uma raça rival. A Aezis percebeu que provavelmente seus companheiros estavam naquele lugar. Então, Genji fez aquilo que qualquer pessoa sensata faria ao entrar sozinho em um acampamento cheio de orcs. Agachou-se em uma posição de luta e anunciou: Calma, garotas orcs, eu sou o Orc Genji. Uma das orcs respondeu que nunca tinha ouvido falar daquele tal Orc Genji, até que apareceu uma figura ainda maior. Ela usava roupas ornamentadas e uma coroa. Era a rainha dos orcs. Puta merda, olha esse outro dragão. Genji percebeu imediatamente quem ela era. A rainha perguntou se eles estavam procurando pelos 100 culhões. Então apontou para 3 orcs machos ajoelhados. Os 3 estavam em posição de ceiça, completamente derrotados. Aezis ficou em choque. Os orcs machos estavam praticamente aterrorizados pelas próprias companheiras. Meu amigo, quem diabos não ficaria aterrorizado com umas desgramas dessas? Olha essas porra, bicho! Misericórdia! Antes que Genji pudesse entender aquilo, 3 elfas correram em direção a Aezis. "One-chan!" gritaram as 3 menininhas. Era o reencontro que ela tanto esperava. As 3 garotas estavam vivas e aparentemente bem. Aezis abraçou as companheiras aliviada, mas Genji ainda queria saber uma coisa. Por que os orcs haviam sequestrado aquelas garotas? A rainha simplesmente apontou para os 3 machos ajoelhados. A resposta estava ali. Genji se aproximou de um deles. "Amigo, por favor, me diga, por que vocês sequestraram essas garotinhas?" O orc então entrou em pânico. Não é o que você está pensando", disse ele apavorado. Segundo eles, não havia sequestrado ninguém, apenas estavam conversando. Genji perguntou se eles realmente não tinham segundas intenções. E os 3 responderam praticamente em coro. "Elas são nosso consolo", gritaram eles. Foi aí que a história ficou ainda mais absurda. Os orcs revelaram que as próprias orcs fêmeas os obrigavam a acasalar todos os dias. Ou seja, os supostos sequestradores eram na verdade os próprios oprimidos da situação. Tá porra, coitado dos caras, bicho. Um deles ainda gritou: "Vida longa às lolis bronzeadas!" A rainha perdeu completamente a paciência ouvindo aquilo. Chamou os 3 de merdas sem culhões e determinou uma punição. E a punição era simplesmente ordenhar os coitados até não conseguirem mais ficar de pé. Fodeu. Os 3 foram arrastados para dentro de uma grande cabana. Genji e Pinocchio ficaram do lado de fora, então começaram os sons, gritos e batidas, e uma quantidade preocupante de barulhos que ninguém ali precisava investigar. Afinal de contas, a gente já sabia o que estava rolando ali. Pobre dos homens, rezem por eles. Depois de algum tempo, os 3 orcs foram jogados para fora. Eles estavam completamente acabados, só a capa da gaita, só a fissura do arame. Magros, tremendo, com olheiras profundas e sem qualquer dignidade restante. Foram secados até a última gota. Pobres orcs. Pinocchio olhou para eles horrorizada. "Orcs secos?" Genji observou em silêncio e finalmente compreendeu a situação. Aqueles orcs realmente precisavam lidar com aquilo todos os dias. E na cabeça de Genji, isso explicava porque eles queriam passar algum tempo conversando com aquelas elfas. Ele concluiu que eram apenas 3 sujeitos procurando um pouco de paz em meio àquela rotina absurda. E assim, em poucos minutos, o que parecia ser uma missão de resgate contra uma tribo de orcs, acabou se transformando em algo completamente diferente.
Depois de descobrir que os orcs machos praticamente viviam em um ciclo interminável de... Bem, vocês entenderam. Genji finalmente começa a conversar com a rainha dos orcs. E dessa vez, pelo menos por alguns segundos, ele parece estar falando sério. Genji explica que entende o motivo pelo qual os orcs fêmeas precisam da reprodução da espécie. A rainha concorda, mas deixa claro que existe um problema. A libido dos machos estava diminuindo, e isso era considerado uma ameaça de sobrevivência da raça. Afinal, segundo ela, os nascimentos de machos já eram extremamente raros. Então, a rainha ergue seu gigantesco porrete e decide que a solução mais simples seria acabar com as 3 elfas que estavam ali. Uma solução bem radical, viu? Sim. Depois de toda aquela conversa sobre reprodução e sobrevivência da espécie, a solução encontrada por ela era eliminar as garotas que, teoricamente, estavam causando o problema. Oh, rainha orc burra, viu? E é justamente nesse momento que Genji decide entrar em ação. Ele levanta a mão e manda a rainha parar. Genji declara que não vai permitir que ninguém encoste nas garotas. Até aí, tudo parece relativamente heróico, certo? Só que então, ele explica o verdadeiro plano. Genji dá um passo à frente e anuncia. Ele vai ficar com todas as orc fêmeas. Oh, cara de coragem, tá doido. A Isis fica completamente chocada. Pinoco também. E quem caralhos não ficaria chocado com uma decisão dessas? E até os próprios orcs machos parecem não acreditar no que estão ouvindo. Porque Genji não está simplesmente oferecendo para ajudar. Ele está se oferecendo para substituir todos os machos da tribo. Porque ali tem energia, menino. E o mais absurdo é que ele apresenta isso como se tivesse acabado de encontrar uma solução matemática perfeitamente lógica. Pensa num absurdo, viu? Segundo Genji, se o problema é a reprodução da espécie, então ele poderia assumir essa responsabilidade sozinho. Ele chega até a explicar, através de um diagrama, que os filhos de orcs e outras raças ainda poderiam nascer como orcs. Ou seja, na cabeça do infeliz maluco aí, a situação é basicamente o seguinte: se vocês precisam de mais orcs, então eu resolvo. O bicho vai passar a chibata nas orcs tudinhas aí, tá doido? E nesse momento, eu acho que fica impossível não perceber como o Genji funciona, não é mesmo? Esse homem não vê uma situação absurda e pensa, isso é perigoso. Não, ele vê uma situação absurda e ele pensa, como posso transformar isso em uma oportunidade? Pensa num bicho doido, viu? A rainha, obviamente, pergunta se ele tem noção de quantas mulheres teria que enfrentar. E Genji responde praticamente com, então me usem primeiro. Os 3 orcs machos completamente destruídos, psicologicamente, começam até a chamá-lo de irmão. E Genji faz uma proposta. Se ele conseguir satisfazer todas as orcs fêmeas, elas terão que libertar as elfas. Além disso, ele pede que os machos finalmente tenham um pouco de descanso. E a rainha aceita, mas coloca uma condição. Se Genji por acaso falhar, as 3 elfas iriam morrer ali. E é aqui que o mangá tenta transformar a situação em um grande momento de tensão. Só que existe um pequeno problema. Estamos falando de Genji aqui, né? O ápice do absurdo. O homem que literalmente atravessou situações cada vez mais absurdas desde que chegou nesse mundo. Ele aceita o desafio sem hesitar. E as orcs fêmeas começam a comemorar como se tivessem acabado de receber a notícia de que vai ter um festival. Enquanto isso, Pinoco olha para aquela situação e parece ser a única pessoa com um bom senso naquele acampamento. Como sempre, né? Ela basicamente pensa, isso já passou de qualquer limite. E é nesse momento que Genji começa a explicar uma filosofia pessoal que, sinceramente, é provavelmente uma das partes mais estranhas desse personagem, viu, bicho? Ele afirma que nunca rejeitou uma mulher por causa da aparência, mesmo que ela fosse diferente das expectativas dele. É como se ele tivesse basicamente dizendo, ah, e daí que é um dragão? Pra se pra cá, se você é um dragão, eu sou um burro, e passa chibata. Mesmo que fosse mais velha, segundo Genji, ele pensa primeiro em como aquela mulher se sentiria depois de ser rejeitada. Então ele conclui que não existe motivo para rejeitar uma mulher simplesmente pela aparência. É uma fala que tenta mostrar que por trás de toda loucura existe uma espécie de código pessoal dele aí. Genji sabe que está fazendo aquilo também pela própria satisfação, mas acredita que essa mentalidade foi justamente o que levou ele até aquele momento. Então, o sistema aparece. Você aprendeu uma nova habilidade, e a habilidade se chamava Herói. Sim, isso mesmo. E a descrição é basicamente de um campeão que sobreviveu a inúmeras provações e que jamais se quebrará, independente do adversário. E aí eu preciso admitir, viu? O sistema desse mangá definitivamente tem um senso de humor próprio, porque como é que pode uma coisa dessas? É incrível como toda habilidade que surge tem a ver justamente com um momento propício para Genji ali.
porque aparentemente sobreviver a uma situação que nenhum ser humano normal deveria sequer considerar é exatamente o suficiente para desbloquear uma habilidade lendária. Vai entender esse sistema maluco. Genji então caminha em direção ao grande salão dos orcs. Pinocchio observa de longe, então ele desaparece lá dentro. E a partir daí, o mangá corta para os orcs machos. Eles estão do lado de fora, tremendo, com as mãos nos ouvidos, porque do interior do salão começam a surgir os rugidos, gritos, barulhos, e o salão inteiro parece estar tremendo. O narrador compara aquilo a um predador devorando sua presa, e a situação continua, durante horas, e depois que o sol se põe, ainda continua. Durante a madrugada, continua, e quando chega amanhã, adivinha, ainda está acontecendo. O tempo passa, 1 dia, 2 dias, 3 dias, até que chegamos à manhã do 4º dia. Os 3 orcs estão sentados do lado de fora, completamente acabados. Olheiras fundas, expressões vazias, e um deles até derrama uma lágrima. Então, uma sombra enorme aparece diante deles. Eles levantaram a cabeça. Era Genji. O homem simplesmente saiu do salão, e o mangá fez questão de apresentar aquele momento como se ele tivesse acabado de retornar de uma guerra lendária. Meu amigo, olha como o homem tá seco mesmo. Quer dizer, não seco como os caras, né? Mas ele saiu de um cara extremamente gordo para um cara até que meio bombadinho. Como pode isso? A partir daquele acontecimento, Genji passaria a ser conhecido como o herói incomparável que sozinho fecundou todas as orcs fêmeas. Mas que diabo de títulos bizarro é esse? E como se isso já não fosse suficientemente absurdo, ele recebe uma capa real, uma coroa e é proclamado o rei dos orcs. Sim, literalmente. Atrás dele, todas as orcs fêmeas comemoram. E eu sinceramente não sei qual é a parte mais absurda dessa cena. Se é o fato de Genji ter conseguido cumprir a missão, ou o fato de que aparentemente depois de apenas 4 dias, ele conseguiu uma promoção que muitos protagonistas levariam centenas de capítulos para alcançar. Ele chegou como um aventureiro e virou um herói. Qual o sentido? E agora também é rei de uma raça inteira. Tudo isso praticamente por acidente. Depois disso, Genji parte com Aesis e as 3 elfas junto com Pinocchio. E ele parece estar genuinamente satisfeito. Genji comenta que ajudar os outros realmente faz alguém se sentir bem, mas Pinocchio está mais preocupado com outra coisa. Ela percebe que Genji recuperou completamente o peso que havia perdido, e Genji explica que nunca havia queimado tantas calorias na vida. Pode apostar que sim, meu amigo. Segundo ele, graças à ajuda dos orcs machos, seu corpo de fecundador voltou à melhor forma, e não existe realmente uma maneira elegante de narrar isso, porque puta que pariu, meu amigo, como pode uma coisa dessas? O protagonista desse mangá literalmente transformou uma situação sexualmente absurda em um treinamento físico, doideira. A Aesis, por outro lado, está sinceramente agradecida. Ela diz que nunca conseguirá agradecer o suficiente por tudo que Genji e Pinocchio fizeram, e promete que algum dia irá retribuir aquela dívida. Genji então, naturalmente, tenta transformar a situação em mais uma oportunidade para, fazer uma piada sobre ter um filho como agradecimento. E é lógico que Pinocchio imediatamente dá uma bicada nele para calar a boca de Genji. E sinceramente alguém precisava fazer isso. Mas então eles finalmente chegam ao destino. A Aesis aponta para frente e ali estava a aldeia dos elfos. Só que antes que possam entrar, 3 flechas cravam no chão. Os guardas da aldeia aparecem na escadaria, com arcos apontados para eles. E a recepção não poderia ser pior. Eles olham para a Aesis e para as outras 3 garotas e imediatamente as chamam de impuras. A Aesis tenta explicar que elas não fizeram nada, que continuam puras, mas os guardas não querem ouvir. Então, um deles dispara uma flecha diretamente contra a Aesis. Só que a flecha nunca chega até ela, porque Genji estende a mão e simplesmente segura a flecha no ar. A Aesis arregala os olhos. Genji olha para a flecha e quebra em sua mão. E dessa vez, ele não está fazendo piada, ele está bem sério. Um dos guardas ainda tem coragem de chamar a Aesis de impura e Genji de orc imundo. Genji pergunta por que atirou nela, então o guarda solta, seu desgraçado, e é nesse momento que uma nova presença aparece. Uma voz ecoa pelo local. Que barulhentas, diz a voz. Todos olham para cima. Então, uma mulher elfa surge no alto da escadaria. Ela usa um vestido longo e uma coroa e um cajado. E que elfa, hein? Tá maluco, ou elfa de respeito, meu amigo. Borboletas voam ao redor dela e ao lado dela também você consegue perceber um pequeno cervo. A aparência dela é completamente diferente dos outros elfos. Com certeza, e que diferença, uma mulher de curvas, meu amigo. Ela não parece uma simples aldeã. Ela parece alguém que nasceu para ocupar aquele lugar. A mulher encara Genji e pergunta como um simples humano ousa desafiar os elfos. Genji percebe imediatamente que ela é alguém importante e ainda comenta que ela conseguiu perceber que ele é humano. A mulher sorri e confirma. Seu nome é Altícia. Ela é a líder daquela aldeia, uma alta elfa. E, depois de tudo que Genji acabou de enfrentar, depois de derrotar um dragão, virar um aventureiro, virar rei dos orcs e salvar 3 garotas, ele também encontrou alguém que parece estar em um nível completamente diferente.
Genji encarava Altícia de longe, com a capa balançando ao vento e Pinocchio pairando logo atrás. Desde o primeiro instante, ele percebeu que havia algo diferente naquela mulher. A presença dela era muito mais pesada do que a dos outros elfos. Então Genji chegou à conclusão de que ela só poderia ser uma elfa superior. Altícia sorriu e perguntou se ele realmente sabia o que aquilo significava. Genji respondeu que sim, só que, obviamente, a explicação dele não poderia ser normal. Ele começou a interpretar a palavra superior de uma maneira completamente absurda, envolvendo força, poder e até um exemplo completamente desnecessário sobre alguém pisando nele com salto alto. Pinocchio imediatamente deixou claro que ninguém havia perguntado sobre os fetiches dele. E é justamente esse o problema de Genji. Ele consegue transformar praticamente qualquer conversa séria em alguma coisa completamente constrangedora. Altícia, percebendo que estava diante de um homem extremamente atrevido, estreitou os olhos. Ela então decidiu mostrar para Genji qual era o verdadeiro significado de estar diante de uma elfa superior. Seu cajado tremeu. Uma enorme pressão mágica explodiu ao redor dela. O chão começou a tremer. Genji foi empurrado para trás e caiu de joelhos. Pinocchio também foi atingida pela pressão e acabou completamente amassada no chão, a coitada. E mesmo nessa situação, Genji ainda encontrou tempo para dizer que ela estava parecendo um pedaço de merda. E Pinocchio obviamente mandou ele cuidar da própria boca, basicamente dizendo, cala a porra da boca aí, ô. Mas havia uma coisa que surpreendeu Altícia. Apesar da pressão esmagadora, Genji ainda conseguia permanecer de pé. Altícia ficou impressionada. Ela esperava que ele estivesse ajoelhado diante dela, mas Genji conseguiu resistir. E a justificativa dele? Segundo Genji, a força nas pernas de um homem gordo não deveria ser subestimada. Aí o elogio top pros obesos aí, ó. Mas a brincadeira acaba rapidamente quando Altícia aponta para Aesis e para as outras elfas. Ela queria saber por que um humano estava protegendo aquelas garotas. Então, Altícia revela aquilo que realmente pensa sobre as elfas negras. Para ela, os elfos negros são uma raça inferior, uma espécie que não conseguiu alcançar a nobreza dos elfos superiores. Ela dizia que permitiria que continuassem vivendo apenas por pena. E depois de descobrir que elas haviam sido levadas pelos orcs, Altícia acreditava que elas deveriam ser punidas por terem manchado o orgulho dos elfos. Genji escuta tudo em silêncio, então responde. Para ele, aquele tal orgulho nobre não passava de algo superficial, e foi aí que Altícia realmente se irritou. Genji então olha para Aesis. Ele lembra que ela se arriscou completamente sozinha para encontrar suas companheiras. Ela não sabia se voltaria viva, mesmo assim, foi até o território dos orcs, e para Genji, aquilo era coragem de verdade. Ele então declara que nunca conheceu uma elfa mais honrada do que a Aesis, e vai ainda mais longe. Segundo Genji, a Aesis era a elfa mais nobre, bela e grandiosa que ele já havia conhecido. A Aesis fica completamente vermelha. Pinocchio olha para Genji com aquela expressão de quem já sabe exatamente onde aquilo vai terminar. Altícia cruza os braços. Ela percebe que Genji não pretende recuar, então pergunta o que ele realmente quer que ela faça. Genji decide que os dois deveriam conversar em particular. E Altícia aceita, mas claramente não porque confia nele. Ela queria apenas dar uma lição naquele humano atrevido. Genji então estende a mão, e uma enorme carruagem branca aparece. Na lateral, há uma inscrição estranha. Pinocchio imediatamente fica desconfiada. E puta merda, olha essa carruagem. Quem caralhos não ia ficar desconfiado com uma porra dessa? Porque, conhecendo Genji, uma carruagem dessas provavelmente não significa nada de bom. Se é que vocês me entendem o histórico dele. Genji explica que aquele será a sala de negociação. Por dentro, ela parece completamente vazia. Então ele revela sua habilidade de barreira, espelho mágico. A habilidade cria uma espécie de espaço isolado. Quem está do lado de fora não consegue enxergar o interior, enquanto quem está do lado de dentro consegue observar tudo o que acontece do lado de fora. Puta merda, isso tá me parecendo aquelas salas de certos lugares aí que vocês sabem o que eu quero dizer. Além disso, o local é completamente à prova de som. Puta merda, agora que ficou parecido mesmo. E aparentemente nenhuma habilidade ou magia pode ser utilizada ali dentro. O detalhe curioso é que isso também afeta o próprio Genji. Segundo ele, né? Ele não poderia usar suas habilidades enquanto estivesse dentro da barreira. Então, ele simplesmente tira a própria armadura e deixa tudo do lado de fora. A Aesis observa aquilo com preocupação. Ela agradece a Genji por tudo o que ele já havia feito e pede que ele faça o possível para proteger o futuro das elfas negras. Genji responde que já descobriu a fraqueza de Altícia, e Pinocchio imediatamente quer saber qual é. Genji revela sua grande estratégia. Ele acredita que mulheres de personalidade forte possuem uma determinada fraqueza, só que antes que ele consiga explicar, ele entra na carruagem, e Altícia estava esperando. No instante seguinte, ela avança. Genji é agarrado pelo rosto, levantado do chão. Altícia deixa claro que um humano não deveria se achar superior a ela. Ela também explica que consegue fortalecer o próprio corpo sem depender de magia.
Genji percebe imediatamente que nem sequer conseguiu acompanhar o movimento dela. Então, Altícia começa a ameaçá-lo. Como ele havia zombado dela desde o primeiro encontro, ela pretendia fazê-lo pagar. E chega a ameaçar suas próprias elfas como forma de punição. Só que Altícia não percebe uma coisa. Genji não precisava de força física para vencer aquela situação. De repente, ela é levantada pelos braços. Cordas aparecem e Altícia percebe que está completamente presa. E olha a forma como ela está presa. Meus amigos, vai começar os fetiches. Ela entra em pânico. Não entende o que aconteceu. Genji apenas observa com uma expressão séria e revela que utilizou uma habilidade capaz de parar o tempo. É o gordo roubado da porra. Altícia fica completamente incrédula. Afinal, ela tinha acabado de ouvir que nenhuma habilidade poderia ser usada dentro daquele espaço. E Genji explica que a restrição era verdadeira, mas só se aplicava a ela. Viu? Eu sabia, esse gordo safado enganou ela. Eu sabia que ele poderia usar a habilidade ali dentro. E é aí que Altícia percebe que havia sido enganada. Genji então explica outra coisa sobre sua habilidade de morte instantânea. Ela só poderia ser ativada em determinadas circunstâncias. Como aquilo não aconteceu, a habilidade não funcionou. Altícia chama Genji de covarde. E isso é o suficiente para irritá-lo. Genji responde que ela não tem o direito de chamá-lo de covarde depois de entrar naquela conversa sem sequer ter a intenção de negociar. Altícia então parte para os insultos, e Genji, como sempre, não consegue simplesmente ignorar. A discussão fica cada vez mais ridícula. Ele começa a provocar Altícia usando a própria situação para deixá-la ainda mais constrangida. Ela tenta manter a postura de grande líder élfica, mas claramente começa a perder a compostura, e Genji percebe rapidamente. Ele comenta que as orelhas delas estão ficando vermelhas. A Altícia, esconde a vergonha. Genji então provoca ainda mais, observando que aquela reação não combina muito com a imagem de uma poderosa alta elfa. Altícia permanece determinada a não ceder. Mesmo completamente presa e envergonhada, ela insiste que não vai se render. Ai, meus amigos, como é que eu posso falar pra vocês? A partir daqui, preparem-se. Vai ser um rentão puro, viu? Genji cruzou os braços e sorriu. Com a voz calma, ele disse: então, para te dar ainda mais prazer, me mostre o seu corpo maduro. À sua frente, Altícia permanecia de pé, os braços erguidos e presos por cordas. Uma aura mágica brilhava ao redor dela, mas não era proteção. Era uma prisão. Ela mordeu os lábios. Genji então disse: esse vestido está atrapalhando. Genji então puxou o vestido de Altícia para baixo. O tecido escorregou e expôs tudo. O ar ao redor pareceu passar. O corpo que ela havia escondido por anos, símbolo de autoridade e medo, agora estava ali à amostra. Genji apenas observou e disse que, diferente da atitude arrogante que ela tinha, os mamilos dela eram bem tímidos, e chamou ela de mulher adorável. Altícia tentou recuperar a postura. Os olhos brilhavam de raiva e vergonha. Ela dizia que não iria sentir nada, mesmo que ele olhasse para ela, chamando ele de humano desprezível. Genji deu de ombros e disse: é mesmo? Então que tal deixarmos os aldeões dar uma olhada? O rosto de Altícia congelou, porque ela sabia. Se aquele feitiço caísse na frente de todos, a posição que ela construiu como chefe seria destruída. E foi aí que começou a contagem. No 1, os aldeões estavam reunidos na clareira, sem saber o que acontecia dentro da barreira. No 2, dentro dela, Altícia pensava em desespero, que a dignidade, o corpo obsceno, seria exposto para todos. No 3, Genji pergunta se ela estava pronta para encarar todo mundo. A barreira então caiu. O mundo calou por um segundo. Então o corpo de Altícia reagiu antes da mente. As pernas bambearam, um som baixo escapou da garganta, e diante de todos os seus súditos, ela perdeu o controle. Genji, ao lado, apenas virou e disse seco: só estava zoando. Altícia explodiu, gritando que ele havia enganado ela. Genji respondeu sem nem olhar para trás, dizendo que ele não era nenhum selvagem. Furiosa, ela foi obrigada a se olhar. No reflexo mágico, o que viu a paralisou. Não era o rosto de uma rainha furiosa. Era o rosto de uma mulher sorrindo, suando, com os lábios entreabertos. Ela se perguntava por que estava sorrindo com a cara tão cheia de tesão. O pensamento a atingiu como um soco. O corpo dela lembrava. Mesmo odiando, mesmo se culpando, lembrava do prazer. Ela tentou se convencer de novo, cerrando os dentes. Ela grita que era a rainha e que não iria se deixar abalar pelo homem desprezível à sua frente. Mas bastou um único toque leve no ombro dela para o corpo inteiro de Altícia estremecer. Um gemido involuntário saiu dela. O coração dela disparou. Ela se perguntava como Genji conseguiu fazer ela sentir tanto prazer. No fim, quando tudo parecia perdido, Genji afastou. Vamos parar por aqui, disse ele. E Altícia surtou perguntando por quê. O corpo dela latejava, desejava e pedia ainda mais.
Genji apenas respondeu sério. Como ele havia dito antes, não tinha intenção de violá-la. Porém, ele segurou a própria roupa e completou. Se ela realmente quiser continuar, ele não teria nada contra. E ali, no meio da praça, cercada por todos, Altice entendeu. Ela não estava sendo forçada. Pela primeira vez, a escolha seria dela. Genji deu um passo à frente e exigiu que Altice mostrasse sua verdadeira natureza. Altice estava suspensa pelos pulsos, o corpo suando e tremendo. A postura da rainha já não existia mais. Genji então declarou que queria ver a verdadeira Altice, a mulher lasciva e depravada que era louca por prazer na parte de trás. Vocês me entendem. Ao ouvir aquilo, o rosto de Altice se contorceu. A negação morreu na garganta. O corpo dela já sabia a resposta antes mesmo da mente aceitar. Sem esperar a resposta, Genji virou de costas e segurou firme sua cintura. Um gemido baixo escapou de Altice. Ela deixou a última peça de roupa cair no chão, como se finalmente estivesse se entregando. E foi nesse instante que a última barreira quebrou. Altice caiu de 4 no chão. A boca estava aberta, a língua para fora e o rosto completamente derretido de prazer. Naquele momento, ficou claro para todos. Altice havia se rendido completamente. De costas para Genji, o corpo dela se contorcia sozinho. Por dentro, Altice admitia que aquilo era exatamente o que ela sempre quis, que era incrível demais. Genji, suando e surpreso com a mudança repentina, comentou que estava feliz por ela estar gostando. Mas Altice já não ouvia. Rastejando em direção a ele com um sorriso perverso, ela declarou que o verdadeiro prazer estava apenas começando. Genji então ergueu pelas pernas e Altice soltou um grito. E com um impacto brutal, Genji aplicou o que foi chamado de prensa de acasalamento. Mas que porra de nome é esse, meu Deus? O corpo de Altice se contorcia inteiro a cada golpe. Sons de prazer escapavam sem controle. Já, sem nenhuma vergonha, Altice se pôs de pé, ofegante, e pediu para que todos assistissem. Ela gritava que ia esguichar branco com o membro enorme de Genji. Meu Deus, eu não acredito no que eu tô narrando. Meu Deus. Atrás dela, Genji rugia que era a hora de fecundá-la, e que seria assim. E Altice, completamente fora de si, chegou a comentar com os aldeões ao redor que eles estavam comemorando, abre aspas, a foda dos dois, enquanto pedia para enfiar mais. Meu Deus do céu, o que eu tô narrando, meu Deus? Quando tudo terminou, Altice estava no chão, exausta, mas sorrindo. Ela ergueu as duas mãos, fazendo V, e proclamou que seria a mãe do filho de Genji. O corpo dela ainda tremia. Uma poça havia se formado sob seus pés. Ai, uma poça. Vocês sabem, poça de quê? Vocês sabem de quê? Vamos lá, pessoal. Genji olhou para ela e disse que mesmo tendo se transformado em uma porca, Altice estava mais linda e radiante do que nunca. Com lágrimas nos olhos e um sorriso bobo, Altice agradeceu. Genji então notou que até a bunda dela estava empolgada. Com isso em mente, ele decidiu que precisava responder à altura. Ele levantou as mãos e o ar ao redor vibrou. Ele meteu um tapão na raba dela e chamou aquilo de bunda de tambor. Puta que pariu. Enquanto lá fora da carruagem, só se ouvia um grito longo de prazer. Enquanto a nossa querida e fofa Pinocchio estava distraída com uma borboleta, sem fazer a mínima ideia da bizarrice sexual que acontecia ali dentro. Puta merda. Depois de todo o caos, a praça estava cheia. O murmúrio dos aldeões se espalhou enquanto todos olhavam para o centro. Genji estava ao lado, confiante, dizendo que não precisavam se preocupar. Ao seu lado estava Nick. A criatura em forma de pássaro perguntava se aquele era o jeito de resolver o problema. No palco, Altice apareceu, agora vestida como uma rainha, com um vestido elegante e um cajado na mão. A luz batia nela como se fosse uma estátua viva. Ela ergueu a voz e chamou todos de meus queridos irmãos. Altice então começou o discurso. Ela declarou que havia testemunhado um milagre na reunião anterior. Afirmou que a deusa que governava aquele mundo havia se revelado. Nick, do lado, ficou em choque com um hã? A narrativa explicava que Nick havia revelado sua forma divina, o que sabemos que não é bem assim. Altice continuou, dizendo que havia seguido a vontade divina, e que Nick havia ordenado que parassem com os conflitos inúteis e reunissem o povo. Enquanto isso, Genji ao fundo fazia um gesto com a mão, como se estivesse conjurando algo, e sussurrava, venha. Bom, e ele de fato conjurou. Estava prestes a enganar todo mundo ali. E foi nesse momento que aconteceu. Uma luz enorme tomou conta do céu. Diante de todos, surgiu Nick transformada. A forma pequena de pássaro deu lugar a uma mulher alada, brilhante com asas abertas. A multidão ficou em êxtase. Aquilo era a forma divina da deusa que os criou. Mas a história não parou aí.
Em um corte cômico, a cena mostrou que, para fazer esse milagre, Genji havia aumentado um pouco os seios de Nikki como pedido de desculpas. O resultado foi tão exagerado que até ele ficou sem palavras, e os elfos viram aquilo. Junto com a mensagem divina, refletiram sobre suas ações tirânicas e pediram desculpas aos elfos negros. A nova ordem foi dada: construir uma aldeia para os elfos negros. Naquela noite, na casa de Aesis, eles discutiram o assunto. Aesis comentou que fundar uma aldeia seria difícil e preferia que fosse um pouco afastada para evitar conflitos por recursos. Genji concordou, sugerindo construir perto. Aesis então revelou o que estava sentindo. Ela disse que tinha uma dívida de gratidão com Genji que jamais conseguiria pagar, que não podia continuar dependendo dele para tudo. Com um sorriso tímido, ela disse que esperava encontrar um bom lugar e que podiam procurar com calma. Na mesa, Aesis disse para comerem o quanto quisesse, e Genji elogiou a comida. Genji, por trás, disse que não ficaria satisfeito até ver todos vivendo em paz, que era o que havia decidido desde o começo. Genji olhou sério para ela e pediu para que ela o deixasse ser egoísta até o fim. Aesis ficou nervosa e perguntou se aquilo era realmente o certo. Foi então que Genji soltou uma bomba. Ele disse que queria ter um filho com ela. Olha que maluco ousado, hein? Do absolutamente nada ele solta essa. Nikki, que estava na mesa, cuspiu a comida com um puf de choque. Aesis ficou vermelha, segurando o pano com força sem saber o que dizer. Genji, sério, disse que ela podia recusar se quisesse. Aesis gaguejou. Era a primeira vez que recebia uma proposta daquelas. Genji então explicou com calma. Disse que não precisava ter pressa. E completou, com os olhos baixos. Ele sempre esteve sozinho. E que se um dia pudessem compartilhar aquelas refeições deliciosas com o filho dos dois, isso o deixaria muito feliz. O rosto de Aesis congelou. Ela estava sem resposta, o coração batendo forte. Aesis estava de pé, as mãos apertando o avental. O rosto dela estava vermelho e o coração batia tão forte que ela tinha certeza de que Genji podia ouvir. Depois de tudo o que havia acontecido, depois de entender o que Genji realmente queria, ela tomou coragem. Ela olhou para ele e disse, com voz embargada, claro, que sim, queria ter um filho com ele. Pinocchio ficou espantada, sem conseguir acreditar no que ouviu. Genji ficou em silêncio por um segundo. Ele não respondeu com piada e nem com pressa, respondeu com seriedade. Disse que entendia e que não deixaria ela passar aquela noite sozinha, porque seria botada a noite toda. Sim, você não ouviu errado não, ele literalmente disse botada a noite toda. Nikki, que estava ali perto, ficou pasma. Ela grita que eles deveriam estar procurando um lugar para a nova aldeia dos Elfos Negros. Mas Genji, fazendo uma careta de quem está aguentando a vida toda, diz que ele não conseguia mais se segurar. Então Pinocchio, incrédula com o que houve, diz que é até engraçado quão direto o Genji poderia ser. Mais tarde, no quarto, a tensão era diferente, se é que vocês me entendem. Aesis estava insegura. A vida inteira dela foi de caçadora, de luta e de sobreviver. Ela não sabia como ser feminina, não sabia como reagir naquele momento. O medo de não ser o suficiente a paralisava. Foi então que Genji se aproximou. Ele não a forçou, não exigiu nada. Ele apenas falou. Lembrou da primeira vez que a viu, lá no alto de uma árvore com um arco na mão. Na época, tudo o que ele pensou foi, que elfa linda, e completou, olhando nos olhos dela. Para ele, Aesis era a mulher mais bonita e incrível que ele já conheceu. Vê se a fala de Genji não parece a fala desses caras mentirosos que fazem de tudo para ter uma noite com as mulheres por aí. É ou não é? Tipo, se eu fosse me deitar com mulher, eu obviamente mentiria na cara dura desse jeito. Eu falaria para toda mulher que eu visse que ela é a mais linda. Aesis fala para Genji para parar de provocá-la, pois aquilo era vergonhoso. Aquela frase quebrou a última barreira de Aesis. O medo deu lugar à confiança. Pela primeira vez, ela se permitiu ser vulnerável e se permitiu aceitar o carinho de Genji. Genji continua a provocá-la. Ele beija lá embaixo, lambe a ponta de suas orelhas e deixa ela cada vez mais louca. Ela então diz que não aguenta mais e que ele fosse logo. Genji então fala que iria doer um pouco, porém ele nunca ia forçá-la. Ele então vem com a prensa de acasalamento, só que mais fraca. Sim, essa porra dessa habilidade esquisita outra vez, só que agora 50% reduzido. Ela então diz que com aquilo, agora ela era a mulher dele de verdade e que nunca ia esquecer aquela noite. Ela pede para Genji fazer dela sua completamente. Genji foi paciente, cuidadoso. Ele queria que ela se sentisse segura, que soubesse que estava no controle e aos poucos a insegurança de Aesis se transformou em entrega. Não era sobre obrigação, era sobre escolha, sobre os dois sobreviventes decidindo construir algo juntos. Quando o sol nasceu, tudo estava diferente. O capítulo das inseguranças e solidão havia terminado. Um novo dia havia começado. No dia seguinte, Genji partiu cedo.
A carruagem então parou frente a um grande prédio em Rufa. Uma voz o chamou. Quanto tempo, Genji-sama? A busca pelo futuro do povo de Aesis havia começado, e dessa vez Genji não estava mais sozinho. Então, a cena pulou-se para um lugar diferente, em um grande salão. E nesse salão, o silêncio foi quebrado pela voz de um lorde. As notícias já haviam chegado até ele. Genji, o homem que derrotou o olho, estava ali. Lady Mimosa observava tudo, calada. Genji não perdeu tempo com os cumprimentos. Ele foi direto. Em vez de pedir elogios pela armadura que ganhou, ele tinha um assunto muito mais importante para tratar. Ele disse que os Elfos Negros estão tentando fundar uma nova vila, declarou Genji. E ele já tinha um lugar em mente, as Montanhas do Norte. Mas ele não faria isso às escondidas. Ele veio ali para pedir autorização oficial do Lorde para que o povo dos Elfos Negros pudesse se estabelecer. O Lorde coçou a barba, preocupado. Elfos Negros eram raros e poderiam virar alvo. Ele não poderia prometer proteção para todas as suas terras. Mas no fundo, ele sabia que o ambiente das montanhas seria perfeito para eles. Foi então que Genji usou o peso de seu nome. Nos últimos dias, ele havia conquistado a lealdade dos orcs e se tornado amigo da rainha dos elfos. Ele pediu que o Lorde espalhasse essa notícia como forma de intimidação. Ele diz, é por isso que estou aqui. O Lorde riu alto e diz, eu sabia que você era especial, mas chegar a esse ponto é impressionante. E com um aceno, ele aprovou a relocação. Mas em troca, ele tinha um favor a pedir, algo que o fazia hesitar até em mencionar. O favor era grave. Desde que Sua Majestade se casou com a segunda esposa, os impostos subiram e a expansão militar havia aumentado. E agora, chegavam relatos de atividades suspeitas na cidade sagrada. Até a heroína da cidade havia se metido, apelando diretamente ao rei e agora estava sob observação. Entendi. Então se trata de investigar a segunda esposa, certo? Perguntou Genji. O Lorde confirmou. Era estritamente confidencial. E Genji, como sempre, respondeu do seu jeito, com um grito prometendo dar um jeito naquela mulher. Com sua famosa técnica de prensa. Puta que pariu, de novo isso. O Lorde apenas segurou a cabeça exausto. De volta à aldeia, Genji contou tudo para Aesis. O pedido foi aceito. Ela podia se concentrar em fundar a aldeia. A Aesis ficou sem palavras. Ela juntou as mãos, aliviada. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro de seu povo estava seguro. Então ela sussurra o nome de Genji bem baixinho, extremamente agradecida. Com a missão da aldeia resolvida, uma nova começou. Genji e Pinocchio partiram para a cidade sagrada e ao chegarem, Genji sentiu o ar. Entendo. O ar estava carregado com a aura de acasalamento. Ele disse sério. Pinocchio apenas revirou os olhos e disse, essa frase é totalmente nova. Ela resmungou completamente. Para investigar, Genji precisava de informações. E onde se consegue informação? Em um bordel, é claro, pensou ele. Lá, você escuta de tudo. Ele explicou para Pinocchio que estava horrorizada e disse que até mesmo ministros poderiam estar ali. Mesmo irritada, Pinocchio teve que admitir que fazia um certo sentido. Ela então diz, é irritante admitir, mas vou ter que depender de você nessa, Oji-sama. E assim, a primeira parada de Genji na cidade sagrada foi definida, a Academia de Cosplay de Freiras. Que porra de frase foi essa? Então Pinocchio só conseguia pensar, eu sabia que você só queria se divertir. Puta merda, pensa num Genji esperto, viu? Ali não era só a missão que estava preenchendo a cabeça dele não, aparentemente ele foi ali para, certas coisas.